Muito bem, sejam bem-vindos, queridos. Eu prometi que o exame de 2021 de Matemática de Admissão ao UP seria brincadeira das crianças. Cá estou para mostrar que, na verdade, foi brincadeira das crianças. Tenho recebido também feedback de muita gente aí agradecendo as dicas, o fato do exame também ter sido brincadeira das crianças, ok? Então vamos corrigir este exame juntos, passo a passo, tintim por tintim, e não vamos deixar nada por fora, ok? Portanto, fique aí bem atento, deixe ficar o seu like, deixe também o seu comentário a respeito deste exame, se é que você fez o mesmo, ok? E também, se não está inscrito, se inscreva aí. Meu nome é Pedro da Glória Valis, seja bem-vindo ao canal que desperta. Muito bem, vamos começar aqui com a resolução do primeiro exercício, onde temos, deixa-me passar aqui. No primeiro exercício temos aqui 1 sobre 2 elevado a 3, elevado aqui a menos 4, vezes, aqui temos 1 mais 2 vezes 1 sobre 3, elevado aqui a menos 12, dividido por 1 mais 2 sobre 3, elevado a menos 11. Tá bom? Temos esta expressão e pretendemos saber qual dessas alternativas seria a verdadeira. Em primeiro lugar, temos que entender que aqui temos este expoente e temos aqui o 4 também como expoente, ok? Temos um caso em que temos um expoente e temos o outro expoente. Expoente de um expoente. Bom, para a resolução deste caso é só multiplicar K e o C. Teremos K vezes C. É o que faremos aqui. Este vezes este vai nos dar aí o menos 12, tá bom? Vezes, aqui nós temos 2, 1, 3, ok? 2, 1, 3, conforme está, uma vez que não temos nenhuma operação entre o 2 e esta fração, chama-se fração mista. E para desenvolvimento da fração mista é só fazermos o seguinte. 2 vezes 3 vai dar 6, mais 1 fica 7, ok? Ficamos com 7 sobre 3. Assim seria a resolução correta da fração mista. Aqui teríamos elevado a menos 12, dividido por... podemos começar a resolução disto, né? Muitos gostam de fazer MMC multiplicando aqui por 3, aqui por 1, ok? Onde ficaríamos com 3 vezes 1, dando-nos 3. Somando com 2, ali ficávamos com 5 sobre 3, elevado a menos 11. Muito bem, continuando ainda, teríamos aqui 1 sobre 3, elevado a menos 12. Aqui fazendo a conta, teríamos 3 vezes 1, dando-nos 3, mais aqui o 7, temos 10, ok? Ficávamos com 10 sobre 3 elevado a menos 12. Poderia assim fazer MMC multiplicando aqui por 3, aqui por 1, ok? Então também chegará ao mesmo resultado. Dividido aqui por 5 sobre 3 elevado a menos 11. Querido, presta atenção nesta expressão para conseguir finalizar isto com sucesso. Aqui temos este expoente menos 12, aqui também temos menos 12 como expoente. Uma vez que os expoentes são iguais, vamos manter aqui o expoente que é a menos 12 e fazermos esta operação, que no caso é 1 sobre 3 vezes, ok? 10 sobre aqui o 3, tá bom? Então, houve um erro aqui é 1 sobre 2, ok? Temos que colocar 1 sobre 2, aqui também 1 sobre 2, aqui será 1 sobre 2. Tudo bem, agora que nós já temos este negócio, vamos manter aqui o 5 sobre 3 elevado a menos 11. Agora teremos que fazer 1 vezes 10, depois fazendo aqui 2 vezes o 3. Mas já podemos fazer uma simplificação em que 10 dividido pelo 2 vai nos dar 5, dividido aqui pelo 3. Elevado a menos 12, dividido por 5 sobre 3, elevado aqui a menos 11. Bom, espero que não esteja sendo aqui rápido demais, ok? Agora, presta atenção. Aqui tenho 5 sobre 3, aqui também tenho 5 sobre 3. Tratando-se de divisão, posso sim manter a base, que é 5 sobre 3, e subtrair os expoentes. Aqui o menos 12, menos, ok? Porque trata-se de divisão. Menos aqui o expoente daqui que é o menos 11. Vou colocar dentro de parênteses para não criar confusões. Então, teríamos 5 sobre 3 elevado aqui a menos 12. Menos de menos dá mais aqui o 11. E fazendo esta operação temos menos 1. Ok? Quando uma base é elevada a menos 1, invertemos a base, ficamos com 3 sobre 5. Então, 3 sobre 5 é o resultado final do primeiro exercício, tá bom? Você faz um checkmate escolhendo aqui a alternativa D, 3 sobre 5. Muito bem, agora aqui a segunda questão, qual é a igualdade correta para quaisquer A e B
números reais maiores do que 0, ok? Então estamos a considerar aqui o A e aqui o B, ok? Sendo valores pertencentes ao conjunto dos números reais, e para além disto, esses números reais são maiores que zeros, ou seja, são números reais quaisquer que sejam aí positivos. Então queremos saber qual dessas igualdades é verdadeira. A igualdade A, na verdade, se tratarmos da expressão A, teríamos raiz quadrada de A menos raiz quadrada de 2. Tudo isto ao quadrado não seria aqui igual a esta expressão, ok? Então, isto aqui seria mais ou menos da seguinte maneira. A menos B quadrado sendo igual aqui a A menos B vezes A mais B. Vezes A menos B, tá? A menos B. Então, resolvendo este exercício, para nós seria raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B vezes a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. Agora, aplicando propriedade distributiva, este vezes este, ficávamos com raiz quadrada de A quadrado, menos este vezes este, ficávamos com raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, que seria a raiz quadrada de A vezes o B. Agora que este já multiplicou todos, multiplicando este para todos os termos, teríamos menos raiz de B vezes aqui a raiz de A. Teríamos menos a raiz de A vezes a raiz aí o B. Este vezes este, teremos menos e menos, dando-nos mais a raiz quadrada aqui do B. Então, fazendo a simplificação, aqui quadrado com quadrado, quando fizemos este com este, dá a raiz quadrada, tá? Então, fazendo este quadrado com este quadrado, ficávamos com A. Veja que estes dois são termos semelhantes. Então, teríamos menos 1, dando-nos menos 2, raiz de A vezes B, mais aqui o B. Então, dá para ver com certeza que não será a alternativa A. Escolhendo A, estaríamos aí a cometer um grande e grave erro, tá bom? Vamos testar o B. Em B, nós temos 1 sobre A menos B. Isto não pode ser separado como sendo 1 sobre A menos 1 sobre B. Fazendo isto, estaríamos novamente errados, ok? Esta decomposição não tem equivalência matemática. Analisando a alternativa C, ok? Nós temos aí A cubo menos B cubo dividido aqui por A quadrado mais o AB mais aqui o B quadrado, ok? Então, fazendo a simplificação, teríamos que considerar aqui uma diferença de 2 cubos. Consulta aí nas identidades notáveis a diferença de cubos. Você verá que na diferença de cubos teremos A menos B, ok? A menos B multiplicado pelo primeiro valor ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, A vezes B, mais aqui o segundo ao quadrado. Dividido aqui pelo nosso denominador, que é o A quadrado, mais o A vezes B, mais o B quadrado, ok? Estou a ser aí meio que flexível, mas seguindo os passos é isto. Veja que isto dá para simplificar com isto, então ficaríamos com A menos aí o B, ok? Então a alternativa verdadeira realmente será a alternativa C, ok? Marque aí C comigo e vamos juntos arrumar este exame. Na questão número 3 diz o seguinte, o enunciado. Numa conferência em que participaram 50 professores, 18 ensinam português, 7 ensinam inglês e 4 ensinam as duas línguas. Qual é o número de participantes que não ensinam nem português nem inglês, ok? Então presta atenção, vamos agora extrair dados comigo. Nos dados nós teremos que considerar aqui o que o enunciado diz. Numa conferência em que participaram 50 professores, ou seja, no total foram 50 professores que participaram na conferência. Dos 50 professores, 18 ensinam português. Então, os que ensinam português são 18 professores. 7 ensinam inglês, ok? Dos 50, 7 ensinam inglês. Mas atenção, e 4 ensinam as duas línguas, ou seja, os que ensinam português aqui e inglês são no total 4, ok? Nós queremos aqueles professores que não ensinam nenhuma das línguas. Então, queremos aqueles que não ensinam nenhuma língua, ok? Queremos este X. Muito bem. A primeira coisa que deverá fazer é construir um diagrama. Este é o método tradicional de resolver o problema, tá? Mas você pode sim resolver sem diagrama, caso entenda muito bem o assunto. Ok. Nós temos aqui a bola de português e temos a bola de inglês. O universo sabemos que é igual a 50 professores que participaram da conferência. Quando vai construir um diagrama de Venn, a primeira coisa que deve preencher é o valor da interseção. No caso aqui, a interseção entre português e inglês é de
4, ok? 4 professores ensinam ambas línguas. Agora, quantos professores ensinam português? Nós temos aqui 18. Você terá que fazer 18 menos estes 4, ok? 18 menos 4, nós temos aí o 14, ok? Agora, quantos ensinam inglês? Dos que ensinam inglês, nós temos 7. Teremos que fazer 7 menos o valor da interseção. O valor da interseção é 4. 7 menos 4, teríamos 3. Aí o 3, ok? Então, os que não ensinam nem português nem inglês, eles estarão aqui fora, que no caso serão os X. Estes X não ensinam nem português nem inglês. Muito bem. Agora ficou banana mesmo, porque para resolver esse problema nós só temos que somar tudo que está dentro do nosso diagrama e igualar ao nosso universo aí, ok? Então, vamos lá. Na soma de todos os elementos dentro do diagrama, temos o 14, ok? Mais aqui o 4, mais aqui o 3, mais aqui o x, deve ser igual ao universo. Deve ser igual aqui ao universo, tá? Então, vamos lá. 14 mais 4 dá 18, mais aqui o 3 vai nos dar 21, ok? 21 mais x deve ser igual aí ao universo, que é 50 professores. Passando 21 para lá, ficávamos com x sendo igual a 50 menos 21. 50 menos 21 é igual a 29, ok? Quer dizer que 29 professores participaram na conferência, sendo que eles não ensinam nem português e nem inglês, ok? A alternativa verdadeira será aqui a alternativa A, 29 professores. Muito bem, queridos, vamos passar para a questão número 4. Certifique-se de que tenha se inscrito e tenha já deixado o seu like. Passando para número 4, nós temos o seguinte. Para quais valores de k o trinômio y igual a x² mais 2kx mais 4 não admite raízes reais, ok? Queremos os valores de k para os quais o trinômio não admite raízes reais. Atenção, temos aí y igual a x² mais 2kx mais aqui o 4k, ok? Queremos os valores de x para os quais a equação ou o trinômio não admite aí raízes reais. Para que um trinômio quadrado, que é isto aqui, não é? Vulgarmente conhecido por equação ou função quadrática, não admita raízes reais, é necessário que o binômio discriminante delta seja menor que zero, ok? Garantindo que o delta seja menor que zero, então nós acabamos aí garantindo que esta expressão não tem raízes reais. Muito bem, então a primeira coisa que nós devemos analisar é aqui a extração dos valores dos coeficientes. No caso, temos que recordar que a função do segundo grau é y igual a x ao quadrado mais b, x mais aqui o c. O valor de a, aquele que está em frente de x ao quadrado, no caso aqui em frente de x ao quadrado teríamos 1. O valor de b é aquele que multiplica com o x. No caso aqui, multiplicando com x, temos o 2k, ok? O valor de c é o termo independente. Este termo independente, que no caso seria aí o 4k. Bom, a condição para que não admita raízes reais é que delta seja menor que zero. Mas lembre-se que delta sempre é b² menos 4ac, ok? Então, este nosso delta tem que ser menor que zero. Agora, venha substituir comigo, tá? O valor de b deu aqui 2k, vamos colocar 2k, só que o b é quadrado, então ficamos com 2k ao quadrado, menos 4 da fórmula, o a aqui é igual a 1, então teremos que colocar 1 vezes o c aqui é igual a 4k, então vamos colocar 4k, menor que zero. Atenção, veja só o que acontece aqui, 2² é 4, k², 4 vezes 1 vezes 4 vai dar aqui 16k, ok? Menor que zero. O que é isto, querido? Se você não identificar o que é isto, você não consegue responder com sucesso a esta questão. Isto é uma inequação do segundo grau. Então, isto é uma inequação quadrática. Como resolver uma inequação quadrática? Calcule os zeros ou as raízes daquela inequação quadrática. Vamos lá. Então, teremos aqui k² menos 16k igualando a zero. Eu verifico que esta equação quadrática não é completa. Então, usa teu talento para calcular qualquer equação quadrática, completa ou incompleta. Use toda a sua habilidade, mas nós aqui, uma vez que temos k, vamos evidenciar o k de menor grau.
aqui onde era k quadrado fica apenas um dos capas. Então ficamos com 4k. Menos, aqui é 16k. Uma vez que evidenciamos o k, ficamos apenas com 16, sendo igual aqui a 0. Bom, temos este produto que deve ser igual a 0. Então o k deve ser 0 ou esta expressão que é 4k menos 16 deverá ser igual a 0. Passando 16 para lá, teremos 4k sendo igual a 16 positivo. O 4 passa a dividir, teremos k sendo igual a 16 sobre 4, que é igual a 4. Ou seja, como zeros desta equação, nós temos aqui o 0 e o 4. Uma vez que trata-se aqui de uma inequação do segundo grau, nós usaremos o método de tabela para darmos a resposta, tá? Pelo método de tabela, nós teríamos aqui o eixo do x, que para nós corresponde ao eixo dos k, ok? Que é a nossa variável k. Então, temos aqui o valor de a, que é no caso em frente do k, que é o 4, é positivo. Então, teremos uma parábola de concavidade voltada para cima, ok? Então, passando o nosso gráfico aqui pelo 0, ok? E aqui pelo 4, 0 e 4. Acima do eixo x, que para nós é k, toda a função é positiva. Então, aqui também estamos no lado positivo. Agora, abaixo do eixo k, o x, no caso, toda a função é negativa. Venha para a inequação. Na inequação, nós temos isto tudo menor que 0. Isso significa que queremos valores menores que 0. Todo valor menor que 0, ele é negativo, tá? Então, queremos a solução na parte negativa, que é de 0 aqui até 4. Ou seja, k deverá pertencer ao intervalo que parte de 0 até aqui o 4. Mas, uma vez que aqui não temos o igual, o intervalo será aberto, aqui também o intervalo será aberto. Deu para entender? Então, esta seria a resolução da questão número 4. Fazendo isto deste jeito, você faz o seu checkmate, ok? Eu aconselho que treine aí a resolução de inequações do segundo grau. Desenvolva-se nesse aspecto, ok? Então, a alternativa verdadeira será aqui a alternativa D. Fazendo isto, vamos para o próximo nível. Agora, com a questão número 5. Se P é verdadeira e Q é falsa, qual é a afirmação correta, ok? Então, em 5... o enunciado já vai começando dizendo para considerar P uma proposição verdadeira e Q uma proposição falsa. Então, fica óbvio que não P vai ser igual a falso e não Q vai ser igual aqui a verdade. Por quê? Negar o P seria negar verdade, que fica falso. E negar falso seria aqui verdade, tá bom? Então, vamos analisar as alternativas. Analisando, em primeiro lugar, a alternativa D, nós temos em D o seguinte. P ou Q, ok? Lembre-se que o teu P é verdade e este aqui é falso, ok? E este Q é falso. Então, verdade ou falso? A disjunção só dá falso quando as duas proposições forem falsas. Então, no caso, as duas não são falsas. Quer dizer que teremos como resultado verdade. E aqui vem que é falsa. Logo, D não é a alternativa correta. Agora, analisando a alternativa B, nós temos aí esse retângulo, na verdade, pelo que eu pude analisar, eles quiseram escrever aí o não, ok? Então, quiseram escrever o não. Seria não, aqui o não P ou aqui o Q, ok? Vamos lá juntos responder a esta questão. Negar o P, no caso, o não P seria falso. Então, teríamos aqui falso ou aqui o que também o que não negado seria falso. Falso ou falso, uma vez que trata-se de disjunção, só dá falso quando os dois forem falsos, seria igual a falso, ok? Então teríamos falso. Mas atenção que aqui vem um não. Então, tendo este não, negar que é falso é dizer que isto é verdade, tá bom? E aqui na alternativa B disse que isso é falso. Logo, a alternativa B também não é, porque nós verificamos que isto vai dar verdade. Ok? Agora vamos passar para analisar a alternativa A. Analisando a alternativa A, temos não, P ou aqui o Q. Ok? Se for já verificar, nós já respondemos isto. Não P ou Q, nós dissemos que seria igual a falso. Ok? Então, esta sim é falsa. Bom, é verdade que não P ou Q é falso. Então, a alternativa verdadeira será a alternativa A.
Agora, queridos, eu vou vos levar muito rapidamente para a questão número 6. Tenha um pouquinho de paciência e abra bem os ouvidos para ouvir o que nós vamos revelar-te aqui. Em número 6, nós temos o seguinte. Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedos, retos retângulos, que têm paredes laterais paralelas, instalando uma lona da forma de quadrilátero, com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme ilustra a figura. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura, que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 metros de largura. Acho que aqui quiseram dizer largura. E que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra. Qual é a área total dessa lona, ok? Então, queremos a área total dessa lona que deverá ser usada para fazer a cobertura entre esses dois prédios aqui, ok? Então, existe um vão aqui entre este prédio e este prédio aqui. Pelo que nós podemos analisar, este prédio é o prédio mais alto, ok? Então, este é o prédio mais alto, este é o prédio mais baixo. Então, o prédio mais alto, ele é que terá a maior altura, que no caso a maior altura é aqui o 80, ok? Aqui o 80 corresponde ao prédio mais alto. Logo, estas primeiras dimensões são dimensões deste prédio aqui. Agora, o prédio mais baixo, que no caso teria aqui 60 metros de altura e esta largura aqui, esta informação corresponde a este prédio aqui. Muito bem, vamos aqui responder o seguinte. Eles pedem qual é a área total dessa lona. Então, qual é a área total da lona que nós teremos que colocar para fazer a cobertura deste prédio para este prédio aqui? Eu vou fazer o esquema aqui a limpo. Só da lona, ok? Só da lona. Temos aqui algo próximo disto aqui. Então, algo próximo disto aqui, onde temos A, aqui temos B, aqui temos C e aqui temos D, ok? Então, este aqui é o quadrilátero formado. Mas, desenhando aqui só uma parte do prédio menor e aqui uma outra parte do prédio maior, ok? Então, você tem aqui o prédio menor e tem aqui o prédio maior. O prédio menor tem de altura quantos? Aí 60, ok? Confira no iniciado, 60 metros. E o prédio maior tem de altura aqui os 80 metros, ok? 80 metros. A distância entre esses dois prédios é de 15 metros. Esta distância seria 15 metros. Então veja, querido, que ao colocarmos esta lona para unir esses dois prédios, o ponto D e o ponto B, eles unem diretamente, ok? Teríamos aqui o ponto D e o ponto B. Portanto, veja só o seguinte, a distância daqui para aqui, nós sabemos que é 15. Então, a distância daqui para aqui seria, nós sabemos que daqui para aqui é 60. Então, daqui para aqui, que a altura do prédio menor seria 60. Agora, nós sabemos que todo este prédio tem 80. Se daqui para aqui já tem 60, essa toda altura será 60. Para chegar a 80, falta 20. Então, aqui seria 20. Pelo teorema de Pitágoras, conseguimos calcular esta dimensão aqui, ok? Conseguimos calcular esta hipotenusa. Esta hipotenusa, na verdade, corresponde a esta distância aqui, ok? Já percebeu? Então, será mais ou menos isto aqui. Nós vamos achar a distância daqui para aqui. Por que que nós precisamos desta distância? Este quadrilátero que foi formado aqui é um trapézio. A área do trapézio, pelo que nós sabemos, sempre é base menor mais base maior, dividido aqui por 2, multiplicado pela altura H. É por isso que a gente vai emagrecer calculando aí o H. Agora, qual é a base menor? A base menor é este lado aqui, B, e a base maior seria este lado aqui, B maiúsculo, ok? Base maior. Bom, de onde a gente vai tirar o valor da base menor e o valor da base maior? Presta atenção aqui no enunciado. O enunciado vai dizer, sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura. Então, tratando, já dissemos que estas medidas ou essas dimensões são deste aqui. A lateral, estamos a falar desta face aqui, tá? Esta face de A para B, tudo isto para baixo. Então, esta lateral tem quantos de altura? 80. Então, daqui para aqui é 80. Mas a largura seria a distância de A para B. De A para B seriam estes 28 que estão sendo aí
indicados, tá bom? Então, de A para B, que é base maior, será aí o 28 metros. De igual forma, podemos aqui achar a distância de C para D. De C para D seria esta largura que foi dada aqui, 20 metros, no prédio menor. Então, daqui para aqui, a largura é de 20 metros. Então, teríamos base menor 20 metros. Só faltava-nos aí a altura que iremos calcular desta forma pelo Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa quadrado vai ser igual a este lado ao quadrado, mais este lado também ao quadrado. Então, isto aqui, h ao quadrado será igual a raiz quadrada de 15 ao quadrado, que dá 225, mais o 20 ao quadrado, que dá 400. 225 mais 400 dá 625. Os espertos já conseguem perceber com clareza que a raiz quadrada de 625 é igual a 25. Então, desta forma, esta distância seria 25. Com base nesta distância, podemos aplicar esta fórmula para calcular a área. A área do nosso trapézio vai ser igual. Vamos lá? Base menor. Base menor seria aqui 20. Então, teríamos 20 mais base maior. Base maior seria aqui o 28. Então, teríamos aí 28. Dividido aqui por 2, ok? Vezes a altura. Vezes a altura. A altura H seria aqui 25, que é esta distância aqui. Então, teríamos aqui vezes 25. Então, a área total vai ser igual. 20 mais 28, teríamos 48, dividido por 2 vezes 25. 48 por 2 vai dar 44, vezes aqui 25, ok? 48 por 2 dá 24, perdão, dá 24. 24 vezes 25. 24 vezes 25, faça devagar aí que vai te dar 360 metros quadrados. Ok? Então, basicamente, era só fazer isto que você arrebentava neste exercício, ok? A alternativa verdadeira será a alternativa B. Fechas a primeira página, entra na segunda. Muito bem, vamos responder a sétima questão. Na sétima questão, nós temos, na tabela ao lado, a reta R tem a equação x mais 3y menos 6 igual a 0. E a reta S passa pela origem e tem o coeficiente angular 2 sobre 3. Qual é o valor da área do triângulo OBC? É a unidade da área, ok? Então, queremos saber qual é o valor da área deste triângulo aqui. Tá bom? Consegue ver esse triângulo? Então, nós temos esta reta sendo S, passando pela origem, e temos uma outra reta, ok? No caso, esta reta sendo R, formando aqui um triângulo OAB, ok? Então, nós queremos a área deste triângulo que é formado aqui. Para nós descobrirmos a área deste triângulo, na verdade, isto é brincadeira das crianças mesmo, nós só temos que saber qual é o valor da base, ok? O valor da base aqui, a distância daqui para aqui. Quanto é que mede isto? Isto nós chamaremos de base B. Então, quanto é que mede daqui para aqui? Isto também torna-se muito fácil de analisar. Daqui para aqui, nós percebemos que é só acharmos o zero da função da reta. Veja só que exatamente neste ponto a nossa reta interseta o eixo das abscissas. Então é só achar o valor de x aqui para saber quanto mede daqui para aqui. A reta aqui que interseta o eixo das abscissas é a reta R. E segundo o enunciado, a reta R é dada pela expressão x mais 3y menos aí o 6 igualado a 0. O zero da função é o valor de x quando o y é igual a 0. Então vamos colocar 0 no lugar de y. Ficaremos com x mais 3 vezes o 0, menos o 6 sendo igual a 0. 3 vezes 0 é absorvente o 0, então ficamos com x, passando o menos 6 para lá, x sendo igual a 6, ok? Então você acabou de descobrir que este ponto aqui tem a abscissa 6, ok? Tem a abscissa 6, então logo a nossa base será aí o 6, porque daqui para aqui irá medir o 6. Agora temos que descobrir igualmente a altura do nosso triângulo. A altura em relação a este vértice aqui. Então, a altura H será esta toda a altura. Querido, presta atenção no seguinte. A altura H, que é a distância daqui para aqui, corresponde ao ponto de interseção entre as retas R e aqui o S.
Este é um ponto de interseção. Então, o que eu, na verdade, terei que achar é o y no ponto de interseção. Porque o y no ponto de interseção é a distância daqui para aqui, que corresponde ao meu h, ok? Então, o meu h vai ser igual ao y no ponto de interseção, ok? Y é a interseção entre as duas retas. Muito bem, como achar o ponto de interseção entre as duas retas? Sobre o ponto de vista da reta R, ok? Da reta R, eu sei que ela é dada por x mais 3y menos o 6 igualado aqui a zero. Mas a reta S, eu não tenho expressão analítica. O que eu sei é que a reta S passa pela origem e tem coeficiente angular 2 sobre 3, ok? Então, a equação da reta S, na verdade, seria y igual a ax mais aqui o b. O declive disseram que era igual a 2 sobre 3. Então, o A é 2 sobre 3, declive ou coeficiente angular. Então, y será igual aqui a 2 sobre 3 vezes o x mais o b. Mas uma vez que disseram que passa pela origem, o b, então, será igual a 0. Então, o y será igual a 2/3 de x, ok? Então, esta será a equação da reta S. Y igual a 2/3 de x, tá bom? Então, temos aqui a nossa reta S com expressão y igual a 2/3 de x. Agora, é só resolvermos o sistema que nós achamos o ponto de interseção. Mais uma vez, use seu talento, todas as suas habilidades, resolva esse exercício com muita cautela. Bom, para nós o exercício já foi bem facilitado, ok? O exercício já foi bem facilitado, é só aqui aplicar todo o conhecimento segundo a nossa esperteza. Veja só que aqui disse que o y será igual a 2 sobre 3x. Então, no lugar de colocar este y, vou colocar isto aqui. Fico com x mais 3 vezes o y. O y é igual a 2 sobre 3x, ok? E depois temos novamente aqui o menos 6, igualando isto aqui. Vamos simplificar aqui o 3 com 3, ficando apenas com x mais 2 vezes x, dando 2x, menos 6 igualado aqui a 0. X mais 2x vai ser igual a 3x. Passando o 6 para lá, ficamos com aqui 6 positivo. O 3 passa para lá, divide, x vai ser igual a 6 sobre 3, x será igual a 2, ok? Então, você acabou de descobrir a abscissa do ponto de interseção, ou seja, onde as duas retas se intersetam, o valor de x será igual a 2. Mas nós não queremos o x, nós queremos o y no ponto de interseção. Você pega este x igual a 2, substitua numa das retas, ok? Substituindo, por exemplo, aqui, ok? Substituindo aqui, nós teremos y sendo igual a 2 sobre 3 vezes o valor de x que deu 2. 2 vezes 2 vai ser igual a 4 sobre 3. Então, você acaba de descobrir que este valor será 4 sobre 3. Automaticamente, acha a altura que é 4 sobre 3. Muito bem, já temos a base B, que é igual a 6. Temos a altura do triângulo, que é 4 sobre 3. A única coisa que teremos que fazer é calcular a área do triângulo pela fórmula área do triângulo sendo igual a base vezes a altura dividido aqui por 2, ok? Então, a base quanto é que deu mesmo? Deu-nos aqui o 6. Então, teremos 6 da base vezes a altura, que deu 4 sobre 3, 4 sobre 3, dividido aqui por 2. A área do nosso triângulo vai ser igual a 6 a dividir por 3 vai ser igual a 2 vezes aqui o 4 sobre aqui o 2. Vamos simplificar 2 com 2, ficamos com 4, ok? 4, queridos, seria o valor da área do nosso triângulo formado aqui pelas retas R, S, ok? Que é o caso do triângulo ABO. Portanto, esta é a resolução da questão número 7, ok? 7 será a alternativa B. 8. Seja f de x igual a 2x menos 9 e g de x, que no caso é igual a x ao quadrado mais 5x mais o 3, qual é a soma dos valores absolutos das raízes da equação? Então, queremos saber a soma dos valores absolutos das raízes da equação f após aqui o g de x sendo igual aqui a g de x, tá bom? Então,
queremos saber a soma dos valores absolutos das raízes desta equação. Atenção, aqui muita atenção com o termo valores absolutos, tá? Porque isto pode implicar em somar apenas valores positivos, considerar aí os seus módulos, tá bom? Então queremos a soma das raízes desta equação. Querido, entenda em primeiro lugar que f após aqui o g de x significa que na função f, no lugar de x, vou colocar aqui g de x, tá? Então, a função f está aqui. No lugar deste x, vou colocar g de x. Veja só que a função f é 2 vezes o x menos aí o 9. Então, no lugar de x na função f, vou colocar aí a função g de x. Então, esta seria a função f após g de x. Atenção que é possível sim termos que fazer 2, ok? Vezes a função g de x. A função g de x é esta aqui, que no caso seria x² mais 5x mais aí o 3. Mas, ok? Aqui o 9, ok? Então seria menos o 9. Então é possível sim depois aplicar a propriedade distributiva e tal, e fazer soma dos termos semelhantes. Mas nós não faremos isto neste vídeo, ok? Vamos trabalhar com a função desta maneira aqui, tá bom? Lembre-se que nós queremos as raízes primeiro desta equação. A equação é f de g de x igual aqui a g de x. F de g de x para nós deu 2g de x menos 9. Então vamos colocar 2g de x menos o 9, sendo igual aqui a g de x, ok? Sendo igual a g de x. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar o g de x e vamos trazê-lo para o primeiro membro. Então teremos 2g de x menos aqui o g de x, ok? Menos aqui o 9, sendo igual a 0, tá bom? Sendo igual a 0. 2g de x menos g de x vai ser igual a 1g de x menos 9 sendo igual a 0, ok? Então aqui a nossa função g de x é x² mais 5x mais o 3. Então teremos x² mais o 5x mais aí o 3. Aqui menos 9 sendo igual a 0. Tá bom? Então, continuando aqui a nossa continha, teríamos x² mais 5x. 3 menos 9 vai ser igual a menos 6, sendo isto igual a 0. Tá bom? Agora, use teu talento, toda a sua habilidade para calcular x1 e x2. Mas eu tenho um defeito. Eu vou fazer isto aqui da seguinte maneira. Soma igual a menos b sobre o valor de a. Produto igual aqui a c sobre o valor de a. Então, c sobre a vai dar menos 6 e menos b sobre o valor de a vai dar aqui menos 5. Então, devo procurar dois valores que, ao multiplicar, me deem aqui o 6 negativo e, ao somar, deem-me aqui menos 5, tá bom? Então, valores que, ao multiplicar, dão-me menos 6. Podem ser o 1 e o 6. Uma vez que o produto é negativo e a soma aqui também é negativo, então, o maior valor é que deve ser aqui negativo, ok? 1 vezes menos 6 vai dar menos 6. Agora, menos 6 mais aqui o 1, os mesmos valores, ok? Vai dar aqui menos 5. Então, entendo que o meu x1 vai ser igual a menos 6 e o meu x2 vai ser igual a 1. Bom, eu recomendo que treine bastante isto antes de entrar em uma sala de exame. Saiba calcular raízes sem precisar aí de delta, senão você fica perdendo muito tempo mesmo com coisas desnecessárias, tá? Lembre-se que a nossa questão é a soma dos valores absolutos, ou seja, é a soma, mas essa soma é do valor absoluto de x1 e o valor absoluto aqui do x2, ou seja, será a soma dos seus módulos, soma dos valores absolutos. Isto vai ser igual ao módulo, aqui deu menos 6, mas o x2, lembra-se que aqui deu o 1, ok? Módulo de 1. O módulo de menos 6 será 6, mas o módulo de 1, que é 1, esta soma vai ser igual a 7. Gente, muita gente caiu aqui na armadilha, muita gente caiu na armadilha. Não prestou atenção no enunciado, você morreu, ok? Mas, graças a Deus, está aí a alternativa correta. Você está aqui conosco para despertar no que desperta. Aqui com Pedro da Glória Vanish. Bom, a alternativa correta é D, 7. Passemos para a questão número 9. Seja f uma função real, de variável real, definida por f de x igual a x² mais c, onde c é positivo
e C pertence, acho que aqui faltou o conjunto dos números reais. Qual é o valor de F? Qual é o gráfico de F de x mais 1? Ok? Aqui muita gente só ouve tanta palavra, mas isto é muito fácil mesmo. Eu vou mostrar que é até mesmo brincadeira das crianças. Veja só, temos aqui uma certa função f de x. Vamos considerar aqui a função f de x, sendo igual a x ao quadrado mais aqui o c. Consideremos aqui o c um certo valor positivo. Qualquer gráfico que não tenha o valor de b, no caso este nosso gráfico só tem a parte com a e a parte aqui com o c. Ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, sendo simétrico em relação ao eixo das ordenadas, e você sabe que todo gráfico interseta o eixo, todo gráfico da quadrática interseta o eixo dos y aqui num certo valor de c. Então, se este valor de c é positivo, então o gráfico irá ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, simétrico em relação ao eixo dos y, e vai tocar o eixo y num valor de y que seja positivo, porque o valor de c é positivo, ok? Então vai tocar o eixo dos y aqui neste valor de c que é positivo, tá? Agora, por que eu desenhei com cavidade voltada para cima? Desenhei com cavidade voltada para cima porque o valor de a é 1, ele é positivo. Quando o valor de a é positivo, a concavidade sempre volta para cima. É por isso que eu desenhei aqui este gráfico aqui. Simétrico em relação a y, aqui com o valor de c positivo. Agora, eles nos pedem, na verdade, o gráfico da função f de x mais 1. Ok? F de x mais 1. Então, como você vai achar f de x mais 1? Aqui nós teremos transformações de funções. Para achar o f de x mais 1, você deve entender que, na verdade, quando eu tenho f de x menos aqui o p, ok? Considerando aqui o sinal negativo, eu entendo que pego a minha função em relação ao eixo das abscissas, vou trasladá-lo para frente, ok? Vou trasladá-lo para a direita. Mas considerando aqui um certo valor positivo, eu pego o gráfico, traslado para a esquerda, ok? Vamos trasladar o gráfico à esquerda. Portanto, a nossa função aqui vem x mais 1. Se vem x mais o 1, vamos pegar a nossa função, trasladá-la uma unidade para a esquerda, porque o sinal mais aqui no lugar de x nos faz entender que temos que trasladar esta função para a esquerda, ok? Pegue este gráfico, carregue este ponto uma unidade para a esquerda. Então o ponto estará aqui. Sendo assim, ficávamos com isto aqui, ok? Pegou o gráfico daqui, trouxe para aqui. Então, esta seria a nossa função f de x mais 1. Espero que tenha entendido, mas na verdade, basicamente, na prática sempre será assim, ok? A alternativa verdadeira deste modo será a alternativa B. Passemos, queridos, para a questão número 10. Passando para 10, rapidamente para 10, temos o seguinte. Considere um triângulo ABC ilustrado na figura, hipotenusa AC, ok? Temos aqui a hipotenusa de A para C, dizem que mede 10, e o cateto BC mede 6. Aqui o cateto BC mede 6. Se o ponto M é o ponto médio de BC, temos aqui o M, que é o ponto médio, o ponto que está no meio, ok? Qual é o valor da tangente do ângulo BMA? Queremos o valor da tangente do ângulo BMA, ok? Então eu vou parar aqui para tirar o triângulo. Ok? Temos aqui o nosso triângulo, que no caso seria A, B, aqui C, temos o M, que é o ponto médio. Diz o enunciado que a hipotenusa AC é igual a 10, ok? Vamos colocar aí 10 centímetros. E outra coisa, diz que o cateto BC é aqui igual a 6 centímetros, tá? Então, com base nesta informação, pede-se para calcular o valor da tangente do ângulo BMA, ok? Então, este ângulo formado aqui, vamos considerar aqui um determinado ângulo alfa. Muito bem, vamos considerar aqui um determinado ângulo alfa. Para calcularmos tangente, temos que saber o seguinte, que tangente de qualquer que seja o ângulo, no caso alfa, sempre é cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Atenção, o enunciado diz que AC era hipotenusa, então nós vamos entender que este nosso triângulo é retângulo aqui em B, ok?
para que este lado seja hipotenusa, deve estar em frente de um ângulo de 90 graus, considerando o triângulo ABC, tá bom? Então, o novo triângulo que aparece aqui também é um triângulo retângulo em B, ok? O cateto oposto é o cateto em frente do ângulo alfa. Veja só, o cateto em frente do ângulo alfa é este lado aqui, AB. Este lado, AB. E este que aparece juntamente com o ângulo alfa, este aqui, vai ser o cateto adjacente. Por que que eu não considero este lado o cateto adjacente? Porque este lado está à frente dos 90 graus. Estando à frente de 90 graus, só pode ser hipotenusa, ok? Então, se este cateto é oposto, este será o adjacente, ok? Então, nós precisamos de quais valores? Precisamos do valor deste lado aqui e precisamos também do valor deste lado. Deste lado é muito fácil, porque sabemos que o ponto M é um ponto médio. Se M é um ponto médio, então aqui, daqui para aqui, será metade daqui para aqui, ok? Então, sabemos que daqui para lá é 6, daqui para aqui será 3 centímetros, porque é um ponto médio. Agora, daqui para aqui, o que a gente faz? Teorema de Pitágoras, ok? Por quê? O triângulo ABC é um triângulo retângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos hipotenusa, que é 10 ao quadrado, sendo igual a este lado, ok? Que é AB ao quadrado, mais, ok? Mais aqui o lado BC. Todo lado BC mede 6, ok? Teremos 6 ao quadrado. 10 quadrado é 100, igual aqui a AB quadrado, mais 6 quadrado é 36. Passe o 36 para lá, terá 100, tirar aqui o 36, sendo igual a AB ao quadrado. Para remover esse quadrado, teremos raiz quadrada. 100 menos 36 dá 64, sendo igual a AB. Raiz de 64 é igual a 8. Então, AB vai ser igual aqui a 8, tá bom? Você acabou de descobrir que este lado mede 8. Sendo assim, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o nosso cateto oposto é 8. Vamos lá colocar aí o 8. O nosso cateto adjacente, este cateto mede 3. Então, 8 sobre 3 é o valor da tangente do ângulo BMA. Fez isto, acertou em grande. A alternativa verdadeira será aqui a alternativa D, ok? Vamos passar, queridos, rapidamente para a questão número 11, ok? Questão número 11. Temos o seguinte. Qual é a soma dos valores de x que satisfazem a equação modular? Então, temos esta equação modular, queremos a soma dos valores de x que satisfazem a equação, ok? Se este valor de x não satisfaz a equação, nós não vamos pegá-lo para somar, ok? Então, temos aí x menos 1 igual a módulo de 2 menos x sobre aqui o 4. Bom, para te deixar familiarizado, nós vamos escrever isto da seguinte maneira. Vamos ter que considerar que isto equivale a módulo de 2 menos x sobre aqui o 4 é igualado aqui a x menos o 1. Ok? Só invertemos as posições. Se isto é igual a isto, então isto é igual a isto, que é o que nós acabamos aqui de escrever. Muito bem. A primeira coisa que você deve fazer ao trabalhar com uma equação modular é garantir o seguinte, que o módulo de x sendo igual a a, isto implica dizer que o a é maior ou igual aqui a 0. Para que o módulo de x seja igual a a, este valor de a, que é o valor fora do módulo, deve ser maior ou igual a 0. Agora venha comigo aqui. Nós temos este valor dentro do módulo e temos este fora do módulo. Então este, que é o nosso x menos 1, está fora do módulo, então é valor de a. Ele deve ser maior ou igual a 0. Então, x menos 1 deverá ser maior ou igual aqui a 0. Passando 1 para lá, temos x maior ou igual que o 1, ok? Então, para que qualquer valor de x seja reconhecido como solução da equação, é necessário que este valor de x seja maior ou igual a 1. Caso contrário, não faz parte da solução do sistema desta equação. Vamos lá agora trabalhar com a resolução. Bom, garantiu que o valor de a é maior ou igual a 0, o que deve fazer é considerar o que está dentro do módulo sendo igual ao que está fora, ou menos o que está dentro do módulo sendo igual ao que está fora do módulo, ok? Porque esse sinal menos será perdido pelo módulo. Então, esta é a condição para a resolução de qualquer equação modular. Pela definição, seria deste jeito. Agora, venha aqui comigo. O que está dentro do módulo para nós é o
2 menos o x sobre 4 deve ser igual ao que está fora, que é o x menos 1. Ou, ok? Menos o que está dentro do módulo, que no caso seria menos, ok? O 2 menos o x sobre aqui o 4 deve ser igual ao que está fora do módulo, que no caso é x menos 1. Resolva equação a equação. O 4 aqui, ele está a dividir. Quando passa, multiplica, ficamos com aqui 2 menos x sendo igual a 4x menos 1. O 4 passou multiplicando. Agora, 4 vezes x, teremos aqui 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. Ou o 4x vem para cá, ficamos com menos x. O 4 é positivo, fica negativo. Aqui temos menos 4. O 2 é positivo, passa a ficar negativo. Menos x, menos aqui o 4. Teremos menos 5x, sendo igual a menos 4 menos 2, que é igual a menos 6. O menos 5 passa a dividir, teremos aqui menos 6 dividido por menos 5, que vai ser igual aqui a 6 sobre 5. Então, uma das raízes já foi encontrada. Agora, vamos resolver aqui. O 4 está a dividir, quando passa multiplica, então ficamos com menos. Abrimos parênteses, temos aqui o 2 menos o x. Passamos o 4, multiplicou, ficamos com 4 multiplicando o x menos o 4. Menos de mais dá menos 2, menos de menos dá aqui mais x, sendo igual 4 vezes x dá 4x, 4 vezes menos 4 dá menos o 4, ok? Porque aqui tem que ser 1. Seria 4 vezes menos 1, dá menos 4. Vamos passar tudo com x para o primeiro membro, ficávamos com x. O 4 é positivo, quando passa fica menos 4x, igual aqui a menos 4. O menos 2 passa, fica mais 2. A diferença será menos 3x. A soma aqui será menos 2. Passa para lá, divide. Menos 2 sobre menos 3. Menos de menos dá mais. Ficávamos aqui com 2 sobre 3, sendo 2 sobre 3. Atenção. Lembre-se da condição de igualdade. Só será solução todo valor maior ou igual a 1. Vamos lá fazer agora as perguntas. 6 sobre 5 é maior que 1? Sim, 6 sobre 5 é maior que 1, porque daria 1, alguma coisa. Então, sendo maior que 1, pode ser solução. 2 sobre 3 é maior aqui que o 1? Não. 2 sobre 3 dá 0, alguma coisa. Então, 0, alguma coisa não é maior que 1. Logo, como solução, teremos apenas o x igual a 6 sobre 5. Ok? Mas o exercício pede a soma das raízes, ok? O exercício nos pede a soma. A soma, só temos uma única raiz aí. Então, a soma será o próprio x, que no caso será 5 sobre 6. Ok? Não temos nenhum outro valor para somar aqui, então temos 6 sobre 5 apenas. A alternativa verdadeira, você não deve duvidar. É aqui a alternativa B. Vamos passar para 12. Muito bem, deveríamos fazer aqui a questão número 12. Eu vou garantir que é brincadeira das crianças, mas eu não vou fazer este número 12 neste vídeo, ok? Então, nos comentários eu vou dizer porque a quem estiver interessado, tá bom? Para não escandalizar a muitos, não vamos fazer aqui o número 12. Vamos passar para a questão número 13, tá bom? 13. Qual é o conjunto solução da inequação 2 elevado a x menos 2 elevado a x mais 2 maior que menos 96? Então, temos aí 2 elevado a x menos 2 elevado a x mais 2 maior que menos 96. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato daqui levar sinal negativo. Como faria para removê-lo? Multiplicaria isto tudo por menos 1. Menos vezes aqui o mais dava menos 2 elevado a x. Menos vezes aqui o menos ficava mais 2 elevado a x mais 2. Menos vezes aqui o menos ficávamos com mais 96. Quando multiplicamos por menos 1, o sinal aqui inverte, ok? Então, feito isto, você está num bom caminho mesmo do sucesso. Bom, podemos organizar aqui estas expressões, assim como também podemos deixar isto do como está. Aqui teríamos menos 2 elevado a x, mas aqui se temos soma de dois expoentes, é porque é 2 vezes o 2. O primeiro 2 é elevado aqui a x, o segundo 2 é elevado aqui a 2, tá? Menor que 96. Então, teríamos menos 2 elevado a x, mais 2 elevado a x. 2 elevado a 2 é igual a 4. Menor aqui que o 96. Agora, verifica, querido, que tem aqui 2 elevado a x. Aqui também tem 2 elevado a x. Evidencia o 2 elevado a x.
Tirando 2 elevado a x, o que fica aqui é menos 1, para que 2 elevado a x vezes menos 1 continue me dando menos o 2 elevado a x. Uma vez que removemos aqui o 2 elevado a x, o que fica é o 4, ok? Menor que 96. Agora, 2 elevado a x menos 1 mais 4 é igual a 3, será menor que 96. Passa o 3 para lá e divide. Então, terá 2 elevado a x menor aqui que 96 dividido pelo 3. 2 elevado a x será menor. Isto por isto vai dar aqui 12, tá bom? Perdão, vai dar 32. Então, a única coisa que temos que fazer para dar continuidade ao segmento da resolução é entender que 2 elevado a x menor que 32. É só procurarmos aqui escrever o 32 como potência de 2. Então, vamos escrever 2 elevado a 5, porque será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar aqui 32, ok? Uma vez que as bases são iguais, a nossa base é aí o 2. 2 é uma base maior que 1, então vamos dizer o seguinte. Temos base maior que 1, então vamos dizer que este expoente será menor que este expoente, ok? Se a base B fosse menor que 1, sendo positiva, esse sinal teria que inverter, tá bom? Em vez de ser menor, ficaria maior, ok? Então, sempre que a base estiver entre 0 e 1. No caso, não precisava emagrecer, é só deixar isto aqui. E trazendo 5 num gráfico, teríamos aqui intervalo aberto. X menor vai para a esquerda. O intervalo é aberto porque aqui não vem o igual, é só menor, tá? Então, se vai para a esquerda porque é menor, vai para o menos infinito. Então, os valores de x partem do menos infinito, ok? O nosso gráfico começa de menos infinito, vem até aqui ao 5, ok? Intervalo aberto. Esta seria a alternativa verdadeira aqui no nosso exame, ok? Vamos aqui para a questão número 13, marcar como alternativa correta aí a alternativa A. Muito bem, indo direto ao ponto, vamos calcular aqui a questão número 14. Diz assim o enunciado em 14, temos o seguinte. Para x pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π, qual é a soma das abscissas dos pontos de interseção dos gráficos das funções definidas por f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x, ok? Presta atenção aqui. Qual é a soma das abscissas dos pontos de interseção dos gráficos? Então, queremos a soma, mas esta soma não é qualquer soma, ok? É a soma das abscissas dos pontos de interseção entre os gráficos f de x, que no caso seria seno de x, e temos também g de x, que é igual a cosseno de x, tá bom? Então, os pontos de interseção entre esses dois gráficos são requeridos, mas no caso para depois somarmos esses tais pontos, ok? Então, estes pontos devem estar no intervalo aqui definido de 0, fechado de 0 até 2π fechado, ok? Ou seja, no intervalo de 0 a 360 graus, tá bom? Pontos de interseção é só pegar a função f de x igualar a função g de x, teremos aqui seno de x sendo igual a cosseno de x. Bom, o seno é igual a cosseno em que ângulo? O seno é igual a cosseno no ângulo de 45 graus. Veja aí na tabela dos ângulos especiais, vai verificar que o seno e cosseno são iguais quando temos o ângulo de 45 graus. 45 é π sobre 4, ok? Se tiver dúvidas, faça o seguinte. Π está para 180 graus, então 45 graus está para quantos radianos, tá bom? Então, fazendo meios extremos, teremos aqui x vezes 180 igual aqui a π vezes 45 graus. Passando 180, teremos π vezes 45 dividido por 180 graus. Aqui por 45, aqui por 45, ficamos com π sobre 4, tá? Então, seria mais ou menos isto. Você já sabe que o seno de x é igual ao cosseno de x no primeiro quadrante, num ângulo de 45 graus. Mas, atenção, 45 graus seria um ângulo no primeiro quadrante, que no caso é esta abertura, com 45 graus, ok? Π sobre 4. Se nós fizermos aqui uma reta, temos aqui primeiro quadrante, aqui segundo quadrante, aqui temos terceiro quadrante, ok? Terceiro quadrante, e aqui temos o quarto quadrante. O ângulo que nós encontramos aqui
faz com que o seno seja igual ao cosseno. Atenção que o seno também é igual ao cosseno no terceiro quadrante, ok? No terceiro quadrante, o seno e o cosseno também conseguem ser iguais neste ângulo aqui, tá bom? No ângulo de 45, uma vez que este ângulo é oposto ao vértice, em relação a este aqui, teremos aqui também 45, π sobre aqui o 4, tá? Mas, uma vez estamos no terceiro quadrante, sendo que aqui é 0 graus, aqui é 90 graus, que é π sobre 2, aqui é 180 graus, que é π, então esta linha aqui forma um ângulo total de π mais 4π, tá bom? Então este ângulo seria um outro x2, que vai ser π mais aqui π sobre o 4, ok? Não 4π. Fazendo o MMC, multiplicamos por 4, 4 vezes π, temos 4π, aqui o denominador é 1, 4 vezes 1 temos 4, mais o π sobre 4. Esta soma vai nos dar 5π sobre 4, tá bom? Então, já achamos o primeiro ângulo no primeiro quadrante e achamos o segundo ângulo no terceiro quadrante. Os dois ângulos, 45 e este aqui, pertencem igualmente ao intervalo de 0 a 2π, tá bom? Agora que nós temos estes dois ângulos, nós queremos a soma dos mesmos. Então, queremos a soma, ok? Soma do x1 mais aqui o x2. x1 deu π sobre 4. x2 deu 5π sobre 4. Uma vez que o denominador é o mesmo, vamos manter o denominador 4 e somarmos π mais 5π, dando-nos 6π. Simplifica dividindo por 2. Aqui também por 2 ficamos com 3π sobre 2, ok? 3π sobre 2 é a alternativa verdadeira. Mais uma vez, viemos a alternativa C. Vamos passar para a questão número 15. Em um setor de direção é composto por 10 funcionários, pretende-se selecionar 4 funcionários para uma comissão de trabalho. De quantas formas diferentes pode-se selecionar esses funcionários para a comissão, ok? Então, nós temos aqui um setor com 10 funcionários, pretendemos selecionar aqui 4 para uma comissão de trabalho, ok? Então, vamos supor que tenhamos aqui 4 funcionários, o funcionário A, o funcionário B, o funcionário C e o funcionário D. Nós queremos apenas escolher os 4, ok? Na verdade, são mais do que 4, eles vão até 10, mas vamos considerar só os primeiros 4. Se nós chamarmos este, depois chamarmos este, chamamos este, chamamos este, nós temos 4 funcionários. Mas se invertêssemos a ordem, chamássemos este, depois este e depois este aqui, também chamaríamos 4 funcionários. Só que dá para perceber que, invertendo a ordem de chamada, voltamos a chamar os mesmos funcionários. Então, trata-se de uma combinação. Será uma combinação de 10 agrupados de 4 em 4, porque a ordem de chamada não faz diferença, tá? Então, a combinação será resolvida como sendo 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial vezes aqui o 4 fatorial. Atenção que 10 menos 4 dá 6 fatorial, aqui o 4 fatorial, ok? O 10 fatorial. Então, para resolvermos isto, é só decompormos o 10 até achar o maior aqui no denominador. Teremos 10 vezes aqui o 9, vezes aqui o 8, vezes o 7, vezes o 6, paramos fatorial, ok? Dividido aqui por 6 fatorial, dá para simplificar aqui 6 fatorial com 6 fatorial. E quanto ao 4 fatorial, vamos entender que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos efetuar a divisão. 10 dividido por 2 vai ser igual a 5, vezes 9 dividido por 3 vai ser igual a 3, 8 dividido por 4 vai ser igual a 2, 7 dividido por 1 vai ser igual a 7. Vamos lá juntos. 3 vezes o 7 dá 21, 5 vezes 2 vai dar aqui 10, ok? Teremos 10 vezes 21, que é igual a 210, ok? Então, temos 210 maneiras diferentes, ok? A alternativa correta será A novamente. Muito bem, passando agora para resolver a questão número 16, nós temos o seguinte. Uma urna contém 10 bolas verdes e 6 bolas vermelhas e 4 bolas pretas, todas de mesmo raio. Uma bola é retirada ao acaso. Qual é a probabilidade de a bola escolhida ser não preta, ok? Ser não preta quer dizer que a probabilidade de não ser uma bola preta, ok? Queremos saber qual é a probabilidade de não ser uma bola preta. Mas atenção, nesta urna existem bolas verdes, são 10. E bolas vermelhas, ok? Vermelhas são aqui 6. Bolas pretas.
bolas pretas são 4 bolas. Então, nós queremos a probabilidade de ser uma bola que não seja preta. Atenção! Pela definição clássica de probabilidade, nós sabemos que a probabilidade de ocorrência de um determinado evento é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. No total, nós temos quantos casos possíveis? Nós temos 10 bolas verdes, mais 6 bolas vermelhas, mais aqui 4 bolas, que vai nos dar um total de 20 bolas. Atenção, queremos a probabilidade de sair bola que não seja preta. Quantas bolas não são pretas? 10 mais 6, que é 16. Dá para dividir por 4? Fica 4. E aqui por 4 fica 5. Então a probabilidade seria 4 por 5, ok? A alternativa verdadeira será 4 por 5, que é a alternativa C. Vamos para a questão número 17. 17. Os números 3, A, B, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão aritmética cuja razão é positiva, ok? Então, esses números, aí o 3 e o A e aqui o B, definem uma progressão aritmética, ou seja, definem uma PA de razão positiva, ou seja, a diferença entre os seus termos consecutivos vai ser aqui uma razão positiva, D maior que zero, ok? Então, vamos entender com isso que a progressão deve ser uma progressão crescente, porque aí tem uma razão positiva. Ok, agora, continuando o enunciado, vem o seguinte. Por sua vez, os números reais A, B, 8 são também nessa ordem termos consecutivos de uma progressão geométrica. Qual é o valor de A mais B, ok? Temos aqui A, aqui B, aqui o 8. Nessa ordem, define aqui uma progressão geométrica. Nós queremos saber qual é o valor de A mais aqui o B, tá? Isto é o que a gente pretende achar. A mais B. Muito bem, vamos aqui trabalhar juntos novamente, ok? Pelo conceito da progressão aritmética, se isto aqui define uma progressão aritmética, então podemos escrever que este menos este, o A menos o 3, será igual a este menos este, o B menos o A. Pelo conceito da progressão geométrica, podemos escrever que este dividido por este, o B dividido pelo A, vai ser igual aqui a este sobre este, ao 8 sobre aqui o B, ok? Então, aplicamos este conceito novamente. Agora, só falta resolver. Usando aqui as nossas habilidades, podemos chamar esta primeira de equação 1 a esta segunda de equação 2. Pegando a primeira equação, vamos isolar aqui o B, que fica mais fácil, ok? Pegando o A para lá, ficaríamos com A mais... Veja que este A é negativo, quando passa fica mais A. Mas, perdão, aqui é menos, ok? Menos aí o 3. Então, menos o 3 vai ser igual aqui ao B, ok? Quer dizer que o teu B vai ser A mais A, que é 2A, menos aqui o 3, tá bom? Então, o B é 2 vezes o A menos o 3. Agora, vamos pegar esta expressão e substituir nesta equação. Vamos substituir aqui, vamos lá? Então, teríamos, em primeiro lugar, que pegar a equação 2, ok? No lugar de B, vamos colocar aí 2A menos 3. Dividido aqui pelo A, sendo igual a 8, ok? Sobre o B, veja que B é 2A menos o 3, que é esta expressão. Faça comigo produto dos meios, produto dos extremos, ok? Produto dos meios, produto dos extremos, teremos isto vezes isto, vai nos dar aqui 2A menos 3 vezes 2A menos 3, igual aqui a A vezes 8, que será 8A. Querido, vamos lá juntos. Este vezes este vai dar 4A ao quadrado. Este vezes este vai dar menos aqui o 6A. Fazendo menos 3 vezes este, vai nos dar menos o 6A novamente. E fazendo menos 3 vezes aqui o menos 3, ficamos com mais aqui o 9, ok? Sendo igual aqui a 8A. Leva isto e passa para cá, que ficará com 4A ao quadrado. Menos 6 dá menos 12A. O 8 é positivo, quando passa fica negativo. Menos 8A, mais aqui o 9 sendo igual aqui a 0. Ok? Então, 4A ao quadrado menos 12 menos 8 dá menos 20A, mais aqui o 9 deverá ser igual a 0. Bom, nós usamos o método mais longo para resolver isto, mas tudo que você terá que fazer é usar todas as suas habilidades para a resolução desta equação. Vamos lá? Uma vez que sua habilidade favorita é o delta, então vamos usar aqui delta, b² menos 4ac, mas eu vou tentar ser mais rápido.
B, quanto é o valor de B? É o menos 20. Então, vamos colocar menos 20 quadrado dá 400. Menos aqui o valor de A, menos aqui o 4, vezes o valor de A. Quanto é o valor de A aqui? É 4, ok? Vezes aqui o valor de C, que também é 9. Faça comigo. 4 vezes 4 dá 16, vezes 9, e 16 vezes 9 vai dar 144, ok? Então, teríamos 400 menos 144, que dá 256, tá bom? Então, calculando x1 e x2, no caso para nós é A1 e A2, teríamos A1 e A2 sendo igual a menos o valor de B, ok? Pela forma resolvente, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, o A1 e A2 vão ser iguais aqui a menos o valor de B é menos 20, então teremos menos com menos, dando-nos mais 20, mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 256 é 16 dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A é aqui 4, então 2 vezes 4 dá 8. Separando aqui A1 e aqui A2, ok? Vou continuar aqui no novo papel. A1 vai ser igual a 20, ok? Mais aqui o 16 dividido pelo 8. Enquanto que o A2 vai ser igual a 20. No caso, vamos usar o menos 16 sobre aqui o 8, tá bom? Vamos lá. 20 mais 16 dá 36, dividido pelo 8, ok? É só lembrar que 36 é 9 vezes o 4. E aqui o 8 é 4 vezes o 2. Então, simplifica o 4 com 4, fica com 9 sobre 2. Agora, calculando o A2 por essa expressão, teríamos 20 menos 16, que vai dar 4, sobre aqui o 8 vai dar 1 sobre 2, tá? Então, já achou o A1 e já achou o A2. Volte aqui para calcular o B. Volta aqui para calcular o B, tá? O B era igual aqui a 2 vezes o valor de A menos 3. Então, você sabe que tem duas situações. Uma situação com o valor de A sendo 1 sobre 2, a outra situação com o valor de A sendo 9 sobre 2. Se o A for 1 sobre 2, o B vai ser igual a 2 vezes 1 sobre 2 menos aqui o 3, tá? Então, 2 com 2, ficamos com B sendo igual a menos 2. 1 menos 3 dá menos 2. Lembra-se, querido, que na progressão aritmética a razão deve ser positiva? Então, sendo assim, a tendência da nossa progressão é de crescer. Não tem como crescermos e obtermos aqui um valor negativo. Então, esta parte nós vamos descartar. Bom, esses valores são verdadeiros, mas nós vamos descartar porque a nossa progressão deve ter termos positivos, tá? Agora, se no lugar de A colocarmos 9 por 2, teríamos B sendo igual a 2 vezes o 9 sobre 2 menos aqui o 3, tá? Então, B vai ser igual o 2 com 2, 9 menos 3 vai ser igual a 6, ok? Então, aqui temos B positivo e temos A positivo. Isto cumpre a condição colocada aí na progressão aritmética, tá? Então, agora só falta calcular A mais B, ok? Calculando A mais B, teríamos para o valor de A, 9 sobre 2, mas para o valor de B, teríamos aqui o 6. Isto quer dizer que fazendo o MMC, teríamos que multiplicar aqui por 2, uma vez que o denominador é 1, e aqui por 1. 1 vezes 9 dá 9, 2 vezes 6 dá aqui o 12 sobre aqui o 2, ok? Isso vai dar 21 por 2. Então, eu usei a via mais longa, mas você pode usar aí a via mais curta possível, tá? 21 por 2 é a alternativa correta em 17. Vamos passar para a questão 18. Qual é a quantidade de números inteiros cuja soma dos n primeiros números inteiros positivos em progressão geométrica é igual a 1023, ou seja, 1023. Então, queremos saber quantos números inteiros, ok? Cuja soma dos primeiros n números inteiros vai ser igual aí a 1023. Mas é preciso tomar em conta que esses tais números inteiros formam uma progressão geométrica de termos positivos, ok? Então, o primeiro número inteiro que seja positivo seria o 1. Bom, para que seja uma progressão geométrica aqui, nós teríamos que considerar aqui uma determinada razão. A primeira razão que eu tenho por considerar é que a razão fato ser 2, ok? Não tem como considerar um 1. Porque se eu disser que a razão é igual a 1, eu teria o primeiro termo que é 1, que é o primeiro número inteiro positivo. Fazendo 1 vezes 1 continua 1. 1 vezes 1 de novo continua 1. Então, seria uma progressão constante, ok? Então, por isso que já opto pela razão ser igual aqui a 2.
Se a razão é 2, o primeiro termo é 1, farei 1 vezes 2, dando aqui 2. 2 vezes este 2, dando aqui 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 dá 16 e assim sucessivamente temos uma progressão geométrica, ok? Então, queremos saber quantos termos teremos que somar para que a soma desses termos dê-nos aí 1023. Atenção, a fórmula da soma para uma progressão geométrica seria Sn igual ao primeiro termo, aqui 1 menos a razão elevado a n, dividido aqui por 1 menos a razão, tá? Então, a soma já sabemos que deve dar 1023, aqui 1023, assim. 1023 terá que ser igual ao primeiro termo, que é 1, vezes 1, ok? Menos a razão é aqui o 2, ok? A razão é 2, elevado a n, dividido por 1 menos a razão, que é 2. Teremos 1023 sendo igual a... Atenção, 1 menos 2 vai ser igual a menos 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes isto continua menos 2 elevado a n. Ok? Então, teríamos 1023 sendo igual 1 a dividir por menos 1. Vai dar menos 1. Menos 2 elevado a n por menos 1. O menos com menos dá mais, então ficamos com 2 elevado a n, tá bom? Passe este para lá, terá aí 1024, ok? Porque quando passar vai somar. Então terá 2 elevado a n. Veja só que o 1024 na potência de 2 seria 2 elevado a 10. Então igual a 2 elevado a n. Uma vez que este 2 é igual a este, isto implica dizer que o 10 é igual a n, ou seja, n é igual a 10. Teremos que somar 10 termos, ok? Então a alternativa verdadeira será aqui a alternativa B. Passando para 19, temos o seguinte. Qual é a opção correta? Uma função f disjuntiva, se e somente se, para quaisquer que sejam x1 e x2 pertencente ao domínio, com x1 diferente de x2, isso vai implicar em um f de x1 diferente do f de x2. Ou seja, objetos diferentes vão tirar imagens sempre diferentes. Isto é verdade. Com objetos diferentes, obtendo-se sempre imagens diferentes, isto significa que a nossa função é injetiva, ok? Agora, passando para a questão 20, eu vou trazer aqui o enunciado para verem de perto, aqui, número 20. Considere o gráfico da função f, temos aqui o gráfico da função f, ok? Mostrado ao lado, qual das seguintes afirmações sobre f é verdadeira, ok? Queremos a afirmação verdadeira. F tem um mínimo relativo em x igual a a. Bom, em x igual a a, esta função não apresenta aí nenhum mínimo. Primeiro é que em x igual a a, aí apresenta uma bolinha aberta, ok? Veja aí no teu enunciado, vai ver que aqui tem uma bolinha aberta aqui. Temos uma bola aberta, tá? Então, quer dizer que não vai ter um mínimo num ponto onde a função nem sequer está definida, tá? A alternativa B. F é contínuo em x igual a a. Não, f não é contínuo em x igual a a, porque a bola aqui está aberta em x igual a a, ok? Logo, B é falso. Alternativa C. O limite à esquerda é diferente do limite à direita. Vamos ver. Quando eu venho do lado direito do A, eu faço isto, né? Venho deste lado. Venho usando a curva aqui, venho até aqui. Então, vindo do lado direito, venho até aqui. Qual é o valor de y? Seria este y que encontro aqui. Mas quando eu venho ao ponto A do lado esquerdo, uso essa curva. À medida que eu venho para cá, vejo que venho até aqui. Qual é o valor de y? É o mesmo y. Então, o limite à esquerda não é diferente do limite à direita. Logo, a alternativa C é falso, ok? Bom, sendo falsa a alternativa C, vamos passar para analisar D. O limite à esquerda existe. Sim, senhora, o limite à esquerda existe. Porque quando viemos ao ponto A do lado esquerdo, tivemos este y aqui, ok? Então, seria isto aí mesmo. Voltando aqui para as resoluções, com a questão 21, ok? Vamos fazer 21. Em 21 nós temos o seguinte, 21. Qual é o resultado do limite? O resultado deste limite aqui, x sobre 1 menos a raiz de x mais 1, com x tendendo para 0, ok? Com x tendendo para 0, queremos o resultado deste limite.
No lugar de x, coloque 0. Então, aqui teremos 1 menos a raiz de 0 mais 1. 0 mais 1 vai dar... 0 mais 1 vai dar 1. A raiz de 1 teremos 1. Então, fazendo 1 menos 1 vai nos dar 0. 0 sobre 0. Ok, deu 0 sobre 0. O que fazer? Bom, regra geral eu costumo dizer, deu 0 sobre 0, simplesmente terá que derivar aqui o numerador e derivar aqui o denominador. Digo isto para poupar tempo, mas caso queira aprender limites de verdade, vou deixar o link na descrição, tá? Então, isto vai ser igual. A derivada do x vai dar 1. Então, teremos limite. No numerador só fica 1. A derivada do 1 aqui vai dar 0, menos a derivada desta raiz quadrada. Na derivada da raiz quadrada, é só pegar tudo que está dentro da raiz, que é o x mais o 1, e derivar, ok? Escrever o 2 e copiar o exercício, que no caso seria a raiz quadrada de x mais 1. O nosso limite tende para 0, ok? Então, faça aqui esta derivada. Teremos limite de 1 sobre aqui o 0, ok? O 0 é neutro, podemos tirá-lo. Ficamos com menos. A derivada de x vai dar 1, ok? A derivada de 1 dá 0, então só ficamos com 1. Aqui ficamos com 2, aqui raiz de 0 de x mais aqui o 1. Uma vez que o x tende para 0, no lugar de x coloque 0. Então ficará com 1 dividido por menos, ok? 1 sobre 2, raiz, colocando 0, teríamos 0 mais 1. Quanto é que dá 0 mais 1? Vai dar 1, ok? 0 mais 1 vai dar 1. Então, raiz de 1, a raiz de 1 vai dar 1, vezes 2, continua aí o 2. Como é que a gente vai fazer isto? Vamos manter o 1, multiplicar pelo inverso desta expressão, que será menos 2 sobre 1. Fazendo esta conta, teremos aí menos 2, ok? Fazendo, usando derivadas, usando o conhecimento de limites, vai dar menos 2. Vem aqui nas alternativas. Olha só, não temos alternativa verdadeira. Tenha certeza, não marque nada, tá? Passe para a questão seguinte. Vamos aqui finalizar a nossa resolução com a última página, ok? A questão 22. Qual é o resultado do limite, ok? Temos aí um limite do tangente de 2x sobre aqui 6x, ok? X tende para 0. Se colocar 0 no lugar de x, terá 0 vezes 2, que vai dar tangente de 0, ok? Aqui terá 6 vezes 0, que vai dar 0. Tangente de 0, 0 sobre 0. Quando o limite dá 0 sobre 0 é um limite de tangente nestas condições, é só dizer que o resultado será este sobre este, ok? Vai ser 2 sobre o 6. Simplificando aqui por 2, temos 1 sobre 3. Então, esta é a resolução, tá bom? Passando aqui para a questão 23. 23, nós temos o seguinte. Considere a função, acho que aqui deveria vir R em R, definida por esta expressão, pode-se afirmar, ok? Pode-se afirmar, vamos pegar aqui a nossa função, que a nossa função é f de x igual a x, se x for menor ou igual a 1. E depois temos aqui 2 elevado a x, se x for maior que 1. Caso você tenha dúvida com relação ao estudo de continuidade de funções, também tem vídeos específicos para isto que irei deixar aí na descrição deste vídeo, tá? No entanto, nós iremos estudar a continuidade desta função em relação ao ponto 1, ok? Vamos lá. O igual aqui está na parte onde temos menor. Então, quer dizer que a função no ponto 1 é igual ao limite desta nossa função quando x tende para 1 à esquerda, ok? Porque aqui vem menor. Portanto, qual é a expressão aí que aparece quando vem se x menor que 1? Para se x menor que 1, nós temos aqui a função sendo x, ok? Então, é só colocarmos aí x tendendo para 1 à esquerda. No lugar de x, coloque 1. Então, a função no ponto 1 vai ser igual ao limite esquerdo, que vai ser igual a 1. Agora, calculando o limite da função, quando f de x tende para 1 à direita, ok? Procura onde tem x maior que 1. X maior que 1 está aqui. Qual é a expressão aqui? É 2 elevado a x. Então, será igual ao limite de 2 elevado a x, com x tendendo para 1 à direita, ok? No lugar de x é só colocar 1, que você fica com 2 elevado a 1, que é igual a 2, ok? Então, o que a gente vê? Já vimos que a função no ponto é igual ao limite à esquerda, que é igual aqui a 1. Mas
isto aqui é diferente do limite à direita, ok? Quando esses três não são totalmente iguais, nós dissemos que temos uma função descontínua, ok? Temos uma função descontínua porque esses dois valores são diferentes, ok? Então a função seria descontínua em x igual a 1, mas é uma descontinuidade não eliminável. Descontinuidade não eliminável, ou seja, não removível. E esta descontinuidade será de primeira espécie primeira, ok? Por que é uma descontinuidade de primeira espécie? Porque aqui nenhum dos limites deu infinito. Quando nenhum dos limites dá infinito, então temos uma descontinuidade de primeira espécie, tá? Então seria assim como faria a resolução da questão 23. Agora, passando para analisar as alternativas, a verdadeira será C, ok? A função f tem descontinuidade não removível, ou seja, não eliminável, da primeira espécie em x igual a 1, ok? Era só estudar a continuidade. Agora, passando para a questão 24, nós temos o seguinte. Sendo f de x igual a cosseno de x, uma função de 0 a 2π, ok? Acho que não sei o que deveria aparecer aqui. Qual é a sua inversa? Então, queremos a inversa desta função. Temos a função f de x igual a cosseno de x, definida no intervalo de 0 a 2π, ok? Então, queremos a inversa da função cosseno. Bom, isto é muito fácil, mas bem fácil mesmo. A inversa desta função, teremos que no lugar de x colocar o y e no lugar de y colocar o x. Entenda primeiro que f de x é a mesma coisa que y. Então, tenho aqui y, vou colocar x, e aqui tenho x, vou colocar o y. Para inverter esta função, é só saber o seguinte. Se aqui é cosseno, então este ângulo, que no caso aparece aqui o argumento y, vai ser igual. Se aqui aparece cosseno, fica arquicosseno, ok? Arquicosseno deste valor que está aqui, que no caso é o x, ok? Então, esta seria a inversa. Arquicosseno de x, tá bom? A inversa da função f, aqui o sinal menos para dizer inversa, vai ser igual a arquicosseno de x. Vai ser a função arquicosseno de x. A alternativa verdadeira será aqui a alternativa B, ok? Então já vamos finalizar mesmo. Eu já estou meio que exausto, mas vamos aqui terminar a questão 25. Em 25 pede-se o valor da primeira derivada no ponto E. Se f de x é igual a x dividido por ln de x, ok? Então a função é a primeira derivada no ponto E, sendo que f de x é igual a x dividido por ln de x, ok? Onde E é o número de Neper, ok? Então isto não interessa muito, é só aplicarmos aqui a derivada e no lugar de x colocarmos o Neper, ok? Vamos lá, a derivada do quociente u sobre v, ok? U sobre V vai ser igual a U vezes V menos U vezes V sobre V ao quadrado. Derivamos o numerador, derivamos o denominador, tá bom? Na derivada do ln de x, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter o x derivado sobre o x. O x derivado vai dar 1 sobre aqui o x. Quer aprender derivadas, ficar profissional? Vou deixar o link na descrição, tá? Você vai aprender derivada do zero ao mais avançado nível. Muito bem, agora continuando aqui para derivar a função f de x, vamos ter que a derivada primeira de f de x vai ser igual ao numerador x vezes o denominador nepa de x, menos o numerador x vezes o denominador nepa de x. Não nepa de x, mas sim ln de x, ok? Tá bom? ln de x. Dividido aqui pelo denominador, que é ln de x. Só que o denominador deve ser ao quadrado. Então, tudo isto ao quadrado. Muito bem, agora vamos derivar o numerador e deste lado derivamos o denominador. Bom, a primeira derivada de x vai ser igual a derivada de x dá 1, ficamos com ln de x, menos aqui o x, vezes a derivada de ln de x. Veja aqui que eu mostrei que a derivada de ln de x seria 1 sobre x. Então, ficávamos com 1 sobre x sobre o nosso denominador ao quadrado. A primeira derivada vai ser igual aqui a ln de x, corta x com x, ficamos com menos 1 sobre o denominador que é ln de x ao quadrado, ok? Lembre-se que nós precisamos da primeira derivada no ponto E, no ponto Neper, ok? Então vamos ter aqui ln de Neper
menos aqui o 1 dividido por ln de NEPA elevado a 2. Atenção, o que é ln de NEPA? ln de NEPA é igual ao logaritmo, ok? ln é um logaritmo que tem base NEPA, mas como aqui o logaritmano é e, teremos o logaritmo de e na base e, que vai ser igual aqui a 1, ok? Então a derivada no ponto NEPA vai ser igual aqui a 1 menos aqui o 1, dividido aqui por 1, só que é ao quadrado, ok? 1 menos 1 dá 0, 1 ao quadrado dá 1, isto é igual a 0, ok? Vamos aqui para a alternativa correta, que no caso seria a alternativa D. E para finalizar o nosso exame, vamos para a questão número 26, ok? Qual é o ponto de inflexão para o gráfico da função f de x? Então temos a função f de x sendo igual a 5x à quarta menos aqui x à quinta, tá? Pontos de inflexão tem muito a ver aí com a segunda derivada. Terás que fazer a segunda derivada e igualar aqui a 0 para achar os pontos de inflexão. Se quiser saber mais, fazer estudo de funções aqui aplicando derivadas, tem vídeo na descrição para tal. Vá e estuda, tá? Agora, fazendo a primeira derivada da nossa função f de x, teremos o seguinte: a derivada deste, o 4 se multiplica, tens 20x ao cubo. O 5 também terás 5x à quarta. Tens a primeira derivada. A segunda vai ser a derivada da primeira, ok? É só derivar a primeira. O 3 ficas com 60x ao quadrado. O 4 ficas com 20x ao cubo. Então, esta seria a segunda derivada. Para achar os pontos de inflexão, pega a segunda derivada iguale a 0. Isto implica dizer que o teu 60x ao quadrado menos o 20x ao cubo vai ser igual a 0. Ok? Sendo assim, uma vez que tenho x ao quadrado, tenho x ao cubo, vou evidenciar o x de menor grau, que é x ao quadrado. Se eu remover daqui x ao quadrado, o que fica é 60, menos aqui, uma vez que 3x ao quadrado, fica apenas x, porque 1 daqui mais o 2 deve dar aqui 3. Tá bom, pela lei do anulamento de produto, isto aqui, x ao quadrado deve ser 0, ou toda esta expressão, 60 menos 20x, deve ser igual a 0. X ao quadrado igual a 0, mesma coisa que x igual a 0. Passa isso para lá, fica com 60 igual a 20x, ok? Passa isto para lá, divide, terá 60 dividido por 20, sendo igual a x. O extrema, que quer dizer cortar. Ficávamos aqui com 6 sobre 2, que é igual a 3, igual a x, ok? A abscissa do ponto de inflexão seria x igual a 3 e x igual a 0. No caso, a abscissa, ok? Para achar a ordenada quando x for 0, ok? A ordenada para x igual a 0 seria y igual aqui a f de 0, ok? Lembre-se que a nossa função f é 5x ao quadrado, a quarta menos x à quinta. Então, no lugar de x, coloque 0, ok? Terá 5 vezes 0 à quarta menos 0 à quinta. Isto dá 0, ou seja, quando x for 0, o y também é 0. É um ponto de inflexão com todas as coordenadas. Agora, quando x for 3, ok? Quando x for 3, teríamos f de 3. O f de 3 vem aqui e coloca 3. Terá 5 vezes 3, 3 aqui elevado a 4, menos aqui x à quinta, ok? X à quinta será 3 elevado aqui a 5. Fazendo a continha, você consegue achar aí o valor de y, que corresponde aí a 162, ok? Então, significa que quando x for 3, o y será 162. Perdemos a iluminação neste vídeo, mas graças a Deus, esta luz que perdeu-se aqui não é a luz da sua mente, porque eu estou aqui para poder apoiar neste sentido, ok? Thanks, people. Nossa correção do exame de 2021 termina por aqui. Gratos, eu espero te ver na próxima. Se tiver dúvida, coloque nos comentários. Se gostou de alguma resolução, também comente aí nos comentários. Estarei brevemente aí para ver e responder tudo quanto puderem deixar lá. Qualquer resolução do exame da UP, confira aí no link que irei também deixar na descrição deste vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.